por que eu sempre ando com Bíblia de papel? Cara, tempo digital, tem Bíblia eletrônica no celular, no computador. Você tem acesso tão fácil, né? Tá na mão. Nada contra. Eu sei que tem muita gente, às vezes, que pensa: não, a Bíblia tem que ser de papel, essa Bíblia eletrônica. A Bíblia eletrônica não é do diabo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu também tenho. Eu pego o meu celular, eu tenho aqui Bíblia eletrônica, uso. Mas por que eu ando para cima e para baixo? Em especial, quando eu estou no culto, eu trago Bíblia de papel. Por que eu trago Bíblia de papel? Em algumas igrejas, e na nossa igreja, a gente projeta os versículos. Se a pessoa não tiver Bíblia nem de papel, nem eletrônica, tem problema. O versículo está projetado no telão e ela vai ver, ela vai acompanhar cada versículo que a gente cita. Abre a sua Bíblia, a gente ainda fala assim, né? Abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 3. Mas o versículo está projetado. Se ela não tem Bíblia nenhuma, nem eletrônica, nem de papel, ela vai ler, ela vai acompanhar. Mas por que então que eu ando com a Bíblia de papel e por que eu incentivo as pessoas a levarem para a igreja ou trazerem para o culto a Bíblia de papel? Eu acho que é uma coisa muito curiosa. Tem muita gente me perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Vou te responder nesse vídeo aqui. A gente vai entender por que eu ainda incentivo, encorajo as pessoas a trazerem para o culto ou a usarem em casa a Bíblia de papel. Fica com a gente, que eu vou já te responder já por que a gente usa e incentiva o uso da Bíblia de papel. Por que eu trago a Bíblia de papel se eu mesmo fiz uma projeção, botei um PowerPoint, ou instruí o pessoal da comunicação, que está ajudando lá na projeção no telão? Por que eu instruo o pessoal a botar o vídeo projetado e ainda assim eu estou com a Bíblia de papel? Ou se não sou eu que vou pregar, é um outro pastor, é uma outra pessoa que vai pregar, e eu estou sentado lá acompanhando, e quando ele fala do versículo, o versículo é projetado, mas eu abro a minha Bíblia e vou dar uma olhada na Bíblia de papel. Simples demais. Com a Bíblia de papel, eu consigo ver o que está escrito antes, o que está escrito depois. Então eu já consigo entender o contexto, embora quem está pregando, quem está falando, quem está ensinando, possa comentar sobre isso. Olha, o contexto é esse, foi no tempo tal, fulano que escreveu, e estava nessa situação política, econômica, religiosa. Eu tenho condições de, olhando para o versículo na Bíblia de papel, de ver o que vem antes, o que vem depois. Então, se a pessoa nem citar isso, eu já estou vendo. Em segundo lugar, se aquele versículo chamou a minha atenção, eu não vou ler tudo, não vou ler o capítulo, não vou ler tudo ali durante a pregação, a exposição que a pessoa está fazendo. Mas eu posso marcar na minha Bíblia com uma caneta daquela marca-texto, eu posso marcar aquele versículo e posso depois, em casa ou em algum outro momento, num restaurante, numa lanchonete, em casa, no parque, estou com a minha Bíblia, lembrei daquele versículo, cara, eu posso abrir e ver que eu marquei aquele versículo e fazer um estudo pessoal sobre aquilo ali. Dificilmente, se eu não estiver marcado, eu vou lembrar de cabeça. Mas se eu marcar, eu até de repente estou folheando a Bíblia. Ah, caramba, olha aqui, está marcado aqui com aquela caneta amarelo Apocalipse, aquele amarelo fosforescente, está marcado aqui. Foi naquele culto que eu vi o pastor fulano, eu estava naquela conferência, eu estava naquele seminário, e o pastor falou, eu estava naquele culto, o pastor falou, e eu marquei, cara, não estava nem lembrando, mas agora folheando a Bíblia, eu vi o versículo aqui e lembrei daquele culto. Cara, deixa eu dar uma olhada, porque aquilo chamou a minha atenção, despertou minha curiosidade. Depois eu não fui lá, não conferi, mas agora que eu folhei a Bíblia, eu vi aqui o versículo marcado. Vi o contexto, pude marcar. Posso depois, então, fazer o meu próprio estudo, posso passar para alguém um estudo que eu fiz, ou que o pastor fez, que alguém naquele comentário me chamou a atenção e eu posso divulgar para outras pessoas. Eu acho muito interessante você ter a Bíblia de papel para fazer esse marco. Eu posso, até durante a exposição que a pessoa está fazendo, eu posso puxar daquela marcação que eu fiz com aquela caneta marca-texto, eu posso puxar uma setinha do lado. Eu tenho Bíblia que eu deixo quieta no rabisco, mas eu tenho a minha Bíblia de rabisco. Aquela Bíblia que eu puxo uma seta e boto no rodapé uma anotação minha. E é importante você ter esse tipo de Bíblia. Sabe, você tem aquela Bíblia que é de estimação, que alguém te deu de presente, e você não quer
sujar a Bíblia, você não quer rabiscar a Bíblia, mas você tem que ter uma Bíblia que você possa fazer isso, que você possa rabiscar. Só antes da gente continuar aqui, eu queria saber qual é a sua relação com Bíblia de papel. Você tem uma Bíblia? Você frequenta alguma igreja, vai ao culto e leva uma Bíblia de papel? Ou você está naquela de só levar a Bíblia eletrônica, que está no seu celular, ou você já tem o hábito de levar a Bíblia de papel? Quando você leva, você tem esse hábito de marcar, de sublinhar, de fazer alguma anotação na Bíblia? Bota no comentário, fala pra gente, de repente você vai dizer pra mim, cara, pastor, vou te dizer qual é a vantagem, Fragale, vou te dizer qual é a vantagem de você ter uma Bíblia eletrônica. Você está tão acostumado com Bíblia de papel que ainda não se acostumou a explorar a Bíblia eletrônica e tem essa vantagem ou aquela. Bota no comentário. De repente eu vou aprender com você qual é a vantagem de usar a Bíblia eletrônica. E eu estou passando para você a vantagem de usar a Bíblia de papel. Vamos fazer essa troca, essa interação aí. Bota no comentário. Bom, então vamos lá. Você está com a sua Bíblia de papel, você está assistindo, falou alguma coisa, chamou a sua atenção. Cara, com a Bíblia de papel, você pode fazer a coisa mais preciosa que você pode fazer durante um culto, durante uma pregação, durante uma explicação da Bíblia, que é anotar, que é rabiscar. Não sei se você sabe disso, mas eu já vi um estudo em que especialistas mostraram que você anotando, tomando algum tipo de nota, seja simplesmente sublinhando o versículo, não precisa você fazer uma explanação, anotar e uma coisa complicada, não é isso. É você simplesmente, às vezes, sublinhando. Isso contribui para que lá no seu cérebro aquilo fique registrado de uma forma muito mais marcante. E mais, eles viram que se você fizer essa anotação com caneta, isso tem um impacto. Se você anotar com lápis, o impacto é maior. Eu que não gosto muito de usar lápis, mas o lápis faz um impacto maior pela pressão que você tem que fazer, que é diferente da pressão que você faz com a caneta. Cara, que interação interessante, né? Tem a ver com aquilo que está acontecendo no seu cérebro, na parte neurológica, do registro que você está fazendo, daquilo que você está vendo e ouvindo. Então, com a Bíblia eletrônica, essa interação é diferente, porque você não tem que passar uma caneta, você não tem que passar um lápis. Você pode até marcar o seu versículo favorito na Bíblia eletrônica, mas a marcação é diferente, faz um impacto diferente na sua área neurológica. Então, é importante demais, até para essa parte, para essa função neurológica, você ter a Bíblia de papel e interagir com a própria Bíblia, anotando, seja com caneta, mais importante aí, com lápis, e rabiscar, você anotar, que seja uma palavra, sabe? Você puxar aquele versículo e, de repente, ele citou o contexto. Cara, a gente está falando aqui sobre santidade. A gente está falando aqui sobre batalha espiritual. E você, de repente, só puxa para escrever batalha espiritual, santidade. Ou seja lá o tema que for. Isso faz uma diferença gigantesca do impacto daquela palavra no teu entendimento, na tua retenção, do ensinamento, do princípio que está sendo colocado ali. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Não é a questão da Bíblia de papel, da Bíblia eletrônica, se você anotou com caneta, com lápis, com caneta marca-texto. O mais importante é você quer reter os princípios e os valores que estão sendo ensinados, passados naquela pregação, naquele estudo, naquele ensino. Isso é o mais importante. Se você está ouvindo, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não reteve, cara, qual é o valor de você ter assistido aquela pregação? Mas se você assistiu, aquilo teve relevância para você e aquilo ficou retido, cara, isso é o mais importante. Então, o que eu estou te falando aqui é o uso da Bíblia de papel como uma ferramenta para te ajudar a reter valores e princípios do reino, valores e princípios da nova aliança, valores e princípios da graça, valores e princípios de Jesus, que está passando para você e que, de repente, se você não vi, anotei, não anotei, cara, aquilo ali, de repente, pode mudar a tua vida. Mas se você anotar, aquilo pode fazer um efeito mais continuado.
Hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, aquilo continua retido, porque você simplesmente usou uma Bíblia de papel e anotou, rabiscou com uma caneta, com um lápis, com uma caneta marca-texto, e aquilo fez toda a diferença para a tua vida, para a tua família, para a tua prosperidade, para a tua saúde, né? Para a tua vida de uma forma geral, para a tua família. Cara, isso aí é o que nos interessa, é que faça esse impacto, essa retenção dos valores da palavra a longo prazo na tua vida. Essa é a ideia dos conteúdos. A gente vai ter muitos vídeos aqui compartilhando isso aí e eu quero que você esteja ligado com a gente para que você possa ser esclarecido. Se inscreve no canal, é importante você estar inscrito e você convide também os seus amigos, conhecidos, gente que você ama, com quem você se importa, a também se inscrever no canal para compartilhar desses vídeos esclarecedores. Eu tenho certeza que aqui a gente vai tirar muitas dúvidas, a gente vai levar para você um entendimento bíblico de temas que talvez você esteja perguntando, mas e isso? E aquilo? Esse tema da Bíblia? Isso aqui já me falaram? É assim mesmo? Isso que me falam sobre Jesus, é assim? É isso mesmo? Isso que me falam sobre a Bíblia, é isso mesmo? Tá certo? Me citaram alguma coisa dizendo que está escrito na Bíblia, está escrito de verdade? A gente vai tirar todas essas dúvidas, então se inscreve no canal, fica junto com a gente, porque eu tenho certeza que isso vai trazer esclarecimento, vai trazer para você uma visão nova da realidade, da graça e da verdade, da fé para a sua vida.